Vamos entrar de forma introdutória para ver o tema do santuário. A doutrina do santuário é uma doutrina que fala, na realidade, a Bíblia diz que no princípio estava quem? Deus. No princípio, quando você abre sua Bíblia, o que diz a Bíblia? Primeiro capítulo da Bíblia, capítulo 1, verso número 1. Diz o quê? No princípio, leia comigo, pegue sua Bíblia. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Agora vá comigo para João capítulo 1, verso número 1 e verso número 2 e 3. João capítulo 1, verso 2 e 3. No livro de João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu vou fazer uma pergunta. Deus está manifestado em quantas pessoas? Em 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai sozinho não é Deus. O Filho sozinho não é Deus. O Espírito Santo sozinho não é Deus. Essas 3 pessoas formam um só Deus. Deus precisará de algum canto para morar? Sim ou não? Não. Deus não precisa de um canto para morar, porque Deus é Deus. Ele não está limitado pelo tempo, ele não está limitado pelo espaço. Vocês vão encontrar que o próprio Salomão disse assim: Deus não habita em templos feitos pelos homens. Mas, como Deus vai entrar a interagir com pessoas, e Deus vai criar seres para se encontrar com eles, a primeira coisa que Ele faz é estabelecer um lugar desde onde Ele vai governar o universo. Ok? Então nós vamos sair na Bíblia e vamos observar como é que foi feito isso. Então aqui nós vamos entrar no tema da cosmovisão bíblica e vamos observar o que diz o sábio Salomão. Leia comigo aqui. Deus não habita em templos feitos por homens, porém, para interagir com as criaturas que Ele cria, Ele decide estabelecer um santuário para morar com suas criaturas. Ele decide estabelecer. E então aqui a Bíblia, vamos para Salmo 103, verso número 19. A Bíblia diz que Deus estabelece. Se Deus estabelece, quer dizer que o santuário não estava ali, mas Deus toma a iniciativa de estabelecer aonde? O seu santuário. E diz aí: nos céus estabeleceu o Senhor, que coisa? O seu trono. E seu reino domina sobre tudo. Então Deus decidiu criar, diríamos, um espaço onde Ele se encontraria com suas criaturas. E Deus estabelece o santuário. Ok? Nós vamos a definir juntos o que é santuário. Santuário é uma forma simples para que você
e eu saibamos, é o ponto de encontro entre Deus e suas criaturas. Este é um santuário, sim ou não? Por quê? Porque este é um ponto de encontro entre Deus e suas criaturas. Você veio se encontrar com quem? Com Deus, através de sua palavra. E ainda que nós não observemos, a Bíblia diz assim: onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu. Então, nós viemos na casa de Deus, e a casa de Deus é o santuário, é o ponto de encontro entre Deus e suas criaturas. Correto? Mas vamos a voltar para Salmo capítulo 11, verso número 4. O que diz Salmo capítulo 11, verso número 4? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor, que coisa? O seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Onde está o Senhor neste momento? Onde está Deus Pai? Onde está Deus Pai? Deus Pai está no seu templo, no santuário que Ele estabeleceu lá no céu. Aqui diz a Bíblia: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor, que coisa? O seu trono. Seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus conhece você, Deus conhece a mim, Deus conhece a todos nós. Ele sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça, Ele sabe os problemas que você está passando, Ele sabe exaustivamente tudo que acontece na sua vida. Nada é alheio à visão desse Deus onipotente e poderoso. Correto? Muito bom. Oi. Funciona o pé. A Bíblia diz aqui, Salmo 115, verso número 3. Salmo 115, verso número 3. Diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aonde está nosso Deus? No céu. Ok? Mas a Bíblia diz mais ainda. Vamos olhar aqui, Deuteronômio capítulo 10, verso número 14. Bora para Deuteronômio capítulo 10, verso número 14. O que diz Deuteronômio 10, verso número 14? Eu acho muito legal o que a Bíblia menciona e fala aqui em Deuteronômio 10, verso número 14. Diz a palavra do Senhor: eis que os céus e os céus dos céus são de quem? Do Senhor, teu Deus. A terra e tudo que nela há. Opa, aqui nós encontramos que a Bíblia está falando de quantos céus? Quantos céus? A ver, leia de novo comigo. O que diz aqui? Eis que os céus e os céus dos céus são de quem? Do Senhor. Quantos conhecem o espaço azul chamado céu? Esse espaço azul é chamado céu. Quantos conhecem? Levante a mão. E à noite você observa esse espaço preto, que está cheio de estrelas. Como é chamado esse espaço? Céu. E aonde está a morada de Deus? Depois desse céu. Ok? Por isso Moisés escreveu: eis que os céus
e os céus dos céus são de quem? São do Senhor. E a terra e tudo que nela há é do Senhor. O que há lá no centro de operações do universo, no santuário que Deus estabeleceu? O livro de Salmo, capítulo 89, verso número 14 e 15, vai explicar para nós e vai dizer o que há lá. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Então, o fundamento do governo de Deus é que coisa? É a lei de Deus. Porque a lei é que coisa? É a norma de justiça. E a Bíblia diz aqui: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Deus é uma pessoa meiga. Deus é justo, mas também Ele é misericórdia. Pela misericórdia de Deus é que nós não temos sido consumidos. Pela graça de Deus estamos vivos. Pela graça de Deus é que nós somos o que somos. E porque Deus nos ama é que Ele apresenta a verdade para nós. Quantos gostaríamos de conhecer mais de Deus? Posso ver a mão? Muito bom. Deus disse assim: o segredo da vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor tem enviado. Amém? Agora, o santuário é a morada de Deus e ponto de encontro entre Deus e seus filhos. Estamos repassando esse conceito. Esse conceito nós vamos a trabalhar ao longo de todas estas estes 12 domingos que vamos estar juntos. Ali Jesus foi apresentado como Criador aos anjos, e os anjos recebem a ordem de o adorar. De fato, eu quero convidar para que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, e nós vamos a ver a visão do santuário lá no livro de Apocalipse, no capítulo número 4 e no capítulo número 5. Capítulo 4 do livro de Apocalipse diz assim, o verso número 1 até o verso número 3. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta onde? No céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Verso 2 é de vocês. E eis que no céu estava armado que coisa? Um trono. E no trono estava quem? Alguém sentado. Esse que se acha sentado, diz a Bíblia, é semelhante no aspecto a quê? Pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há que coisa? Um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono também vi, que coisa disse João? 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Verso 5 é de vocês. Vozes, trovões, diante do trono ardem quantas tochas? 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante de um trono como que? Um mar de vidro semelhante ao cristal. Há também no meio do trono e em volta do trono quantos seres viventes? 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás.
O primeiro ser vivente semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente quantas asas? 6. Estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite. Eles estão proclamando que coisa? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Olha que espetacular a visão do santuário. Só que esta visão é depois que Cristo vai, logo de morrer na terra, vai para o céu. Vamos a voltar aqui. A Bíblia, a Sagrada Escritura diz que os anjos, quando foram criados, eles receberam a ordem. Que ordem? Todos os anjos receberam a ordem de adorar a quem? A Jesus. Ok? Jesus é Deus. A gente não disse. Está Deus Pai, está Deus Filho e está o Espírito Santo. Aí os anjos, uma vez que eles foram criados, receberam do Pai a ordem de adorar a Jesus. O Pai disse assim: olhe, vocês têm que adorar a Cristo, porque Ele é um comigo. Ele é o Criador do céu e da terra. E os anjos se prostraram e adoraram a Deus. Mas aqui nós encontramos que no céu, diríamos, esse anjo rebelou-se contra Deus. Antes de ler esse texto, nós vamos a ir na Bíblia. Vamos a olhar o livro de Isaías. Isaías, vá comigo para o livro de Isaías, o capítulo número 14, verso 12 a 14. Isaías 14, verso 12 a 14. E aqui nós vamos encontrar, diríamos, uma lamentação feita em relação a esse anjo que fora criado perfeito, sábio e formoso. O que diz a Bíblia aí? Como diz na sua Bíblia? Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei aonde? Ao céu. Que mais? Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. O 14 de vocês. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Um desses 4 seres viventes que fazia parte do trono de Deus, chamado Lúcifer, anjo de luz, aqui é chamado como estrela da manhã, filho da alva, não é? Ele, a causa de sua formosura, porque o diabo não é feio. Alguns pensam que o diabo tem chifres, né? Que o diabo tem cauda. Muitos pintam ele de que cor? Vermelho. Misericórdia. Ele não é vermelho. Ele é um anjo que tem quantas asas? Quantas asas tem um querubim? 6 asas. Com 2 ele cobria seus pés, com 2 cobria seu rosto, e com 2 asas ele voava. Ele estava na presença de Deus. Era um desses anjos que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra está cheia de sua glória.
Mas o que acontece? Vá comigo para o livro de Ezequiel e olhe comigo Ezequiel capítulo 28. E no livro de Ezequiel capítulo 28, nós vamos encontrar que a Bíblia diz aqui, Ezequiel capítulo 28, versos 12 até o verso número 17, a Bíblia diz assim, vamos a ler a segunda parte do verso 12 até o verso número 17, tá bom? O que diz a última parte do verso 12? Diz: tu és o sinete de quê? Da perfeição, cheio de quê? De sabedoria e formosura. Tu estavas aonde, diz a Bíblia? No Éden, jardim de Deus. De todas pedras preciosas te cobrias. Que pedras? O sárdio, topázio, diamante, que mais? Ônix, que mais? Carbúnculo e a esmeralda. Como conclui o texto? Diz: de ouro se te fizeram que coisa? Os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras, que coisa diz a Bíblia? Querubim da guarda ungido. Te estabeleci. Permanecias aonde? No monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até quando? Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Verso 17. Qual foi o problema? Ele disse assim. Ele disse: não há outro anjo mais lindo do que eu. Ele é vaidoso. E nós? Misericórdia. Muitos de nós dizemos assim: não há mais ninguém mais lindo do que eu. Vamos no espelho, não é? E perguntamos para o espelho: quem é o mais bonito? E o espelho não mente, né? Então o espelho diz: você. Aí vem um feinho, pergunta, né? Um que tem uma beleza estranha, né? Pergunta para o espelho: quem é o mais bonito? O espelho diz: você. Que o espelho, a única coisa que faz é refletir nossa imagem. Mas o que aconteceu no coração de Lúcifer? Ele se achou lindo. Ele é lindo, mas ele se achou lindo. Aí a Bíblia diz que se corrompeu seu coração a causa de quê? De sua formosura. Aí ele disse: não há ninguém mais inteligente do que eu. Aí ele quis meter as narinas no conselho de Deus. Deus disse: façamos o homem segundo nossa imagem, segundo nossa semelhança. E o diabo disse assim: por que não me consultaram? Se eu sou o anjo mais bonito, eu sou o cara, eu sou o mais inteligente no céu. Misericórdia. Aí ele começou a fazer campanha política no céu e dividiu os anjos, baseado nos seus interesses pessoais, nos seus próprios interesses. Ele começou a falar mal de Deus. Vocês veem na campanha política
Como é que os políticos ganham votos? Como? Falando mal do outro. Misericórdia, um negócio sujo, né? Ah, esse cara é assim, 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 assim. E o outro responde, né? Muitas táticas de política foram aprendidas do diabo. Porque o diabo fez campanha no céu falando mal de Deus. Agora, quem queria ser igual a Deus? Lúcifer. Pergunto: será que nós podemos ser igual a Deus? Não, não podemos. Como é que o homem foi criado? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Aí diz: Deus disse que Deus formou o homem. Verso 27, Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então agora você vai fazer um trabalho com o pessoal que está do seu lado. Você vai dizer assim, tá? Giovana, você vai procurar esta moça aqui, que está sozinha aí, né? Para fazer esse exercício. Você, cadê o companheiro seu? Ficha limpa. Minha amiga, muito bom. Você vai dizer assim a seu amigo, a pessoa que está próxima de você: bora com aquele rapaz que está lá, esse que está sozinho lá. Ninguém pode estar sozinho agora, tá bem? Porque nós vamos fazer um exercício. Cadê teu... Vá com a irmã Edilmar que está sozinha aí, sente do lado dela aí, vá, bora. Ninguém pode estar sozinho, tá bom? Ok. Você vai fazer o seguinte exercício então agora. Bora. Você vai dizer para a pessoa que está do seu lado: você é lindo, você é linda. Olha, por aí tem alguém que diz: não, você não me engane, mas você não terminou a tarefa. Eu disse, você vai dizer para a pessoa que está do seu lado: você é lindo, porque você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Bora. Então, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, tem pessoa feia? Não, porque tudo que Deus faz é lindo. Ok? Agora, vá para Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Ok? O que diz aí? Tomou Deus o homem e o colocou aonde? No jardim do Éden. Para quê? Para que o homem trabalhe. Olhe para mim. É legal trabalhar? É. Mente desocupada, oficina do diabo. Quem não trabalha, dá trabalho. Ok? Você quer ser feliz, você tem que ocupar sua mente, suas mãos e seu coração. Você tem que procurar ser uma bênção. Tudo no céu está baseado em duas leis. Primeira é a lei do amor. O amor é um princípio que nos leva a amar, nos leva a nos doarmos às pessoas. É um princípio que está ligado ao serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para quê? Para servir. Adão foi colocado no jardim do Éden para servir. Tudo que foi criado por Deus é para servir. A erva
servia de comida para os animais, os frutos serviam de alimento para o homem, e o homem tinha que trabalhar no jardim do Éden para cultivar suas virtudes, para cultivar seu caráter, para ser uma bênção para sua mulher, para ser uma bênção para seu marido, para ser uma bênção para seus semelhantes. Mas agora pule para o capítulo 3. No capítulo 3, verso número 1, nós encontramos uma declaração. O que diz a declaração? Mas a serpente era mais sagaz do que todos os animais que Deus tinha criado. Este se acercou à mulher e disse: que coisa? É assim que Deus disse. Como Deus disse? Não comereis de toda a árvore que está no jardim. Sim ou não? É assim que Deus disse. A ver. Aqui Paulo disse que Deus disse assim. Vocês dizem que não. Como é? Como que Deus disse? Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. O que disse? De todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O que vai acontecer o dia que você coma dessa árvore? Certamente você vai morrer. Agora, a pergunta é: quem é a serpente? Vá para Apocalipse capítulo 12 e leia comigo os versos número 7 até o verso número 9. E lá, Apocalipse capítulo 12, verso número 7 e verso número 9, vai nos explicar quem é a serpente. Por que a gente está falando de uma serpente? E aí o capítulo 12, verso número 7 a 9, diz: que coisa? Que coisa houve? Peleja no céu. Quem estava lutando? Miguel e seus anjos pelejaram contra quem? Contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar deles. Verso 9 de vocês. Opa! Quem foi expulso? A serpente antiga, que se chama que coisa? O diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. A Bíblia diz que duas terceiras partes de anjos ficaram fiéis a Cristo. Mas o diabo, com seu papo furado, né? Com seu papo de falso profeta, ele conseguiu enganar os anjos, que são mais inteligentes do que o próprio homem. Ele seduziu os anjos, ele os enganou. Ele disse: olha, eu vou defender o direito dos anjos, eu vou correr atrás dos direitos trabalhistas. Vocês estão sendo enganados. Deus está explotando vocês. Há uma lei e nós não somos escravos, nós vamos nos liberar. E ele E ele fez o quê? Quebrou os 10 mandamentos, enganou os anjos e agora trouxe a rebelião para a terra. Agora ele está como serpente. Ele em pessoa está falando com quem? Com a mulher. Deus disse assim para Adão: não se separe de sua mulher, cuide de sua mulher. O inimigo vai vir para procurar vocês. Ele vai tentar invadir o santuário. O jardim do Éden era um santuário, sim ou não?
Por quê? O que é um santuário? Ponto de encontro entre quem? Entre Deus e suas criaturas. Era um lugar santo, sim ou não? Sim. Tinha um lugar santíssimo o jardim do Éden? Tinha. Deus disse: você não vai tocar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você passa a prova, então você vai poder ter acesso para comer da árvore da vida. Quer dizer que a vida do homem estava condicionada à obediência. Mas, o que fez Satanás? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso número 4. Satanás disse assim: Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Assim diz a Bíblia. É? Sim ou não? Como disse? O que está escrito na sua Bíblia? Oh, você não vai morrer. Deus é mentiroso. O que tinha dito Deus? Capítulo 2, verso 17. O que tinha dito Deus? O dia que você coma deste fruto, o que vai acontecer? Você vai morrer. E o que diz Satanás no capítulo 3, verso número 4? Mentira! É mentira! Você desobedece e você vai ter vida eterna. Quem disse que é verdade que desobedecendo as leis nós podemos viver? Hoje foi celebrado o Dia das Crianças. Ontem eu fui com os jovens para celebrar o Dia das Crianças lá na Caucaia. E hoje eu acompanhei outra de nossas igrejas. Os meninos da igreja estavam aqui na associação. Mas eu fui com outra igreja lá perto de Cumbuco, numa casa de praia. Eu levei um susto terrível. Sabem por quê? Os meninos estavam numa casa legal, bem bonita, com piscina, tudo, bem legal. Mas quando abriram a porta para eu botar o carro, bem na entrada da garagem, estava uma Toyota, dessas 4x4, feita por os ferros todos tortos. Eu digo, misericórdia. O que aconteceu? O carro não obedeceu à lei, bateu nesses blocos de cimento, deu 7 voltas. Vocês podem imaginar como fica um carro que capotou 7 vezes acima dos tijolos de cimento? Perda total. O diabo chega para nós e diz: você pode desobedecer, você não vai morrer. Eu não perguntei, eu só contemplei a cena. Eu disse: misericórdia, será que alguém saiu vivo deste carro? Mas vamos voltar para o verso número 5. O que diz Gênesis capítulo 3, verso 5? Como disse? Deus sabe, que coisa? Aqui está a segunda mentira. Deus é egoísta. Qual é a primeira mentira? Deus é mentiroso. Quem é mentiroso? O que diz João capítulo 8, verso 44? João capítulo 8, verso número 44. O que diz João 8, 44? Leia comigo aí.
Vós sois, Jesus fala uma fala bem dura, né? Para os fariseus, Jesus disse assim: vós sois de quem? De vosso pai, o diabo. Ele tem sido que coisa? Disse assim: ele tem sido homicida desde o princípio. Ele conhece a verdade, mas ele não se firmou na verdade. Quando ele fala de aquilo que lhe é próprio. O que é próprio para o diabo? Falar que coisa? A mentira. Quando ele chega, volte para Gênesis capítulo 3, verso 5. Quando ele chega para a mulher e diz: Deus é egoísta. Está escrito assim na sua Bíblia? Não. Na sua Bíblia diz que coisa? Deus sabe que o dia que vocês comam do fruto da árvore, vai acontecer o quê? Os olhos vão se abrir e vocês vão a conhecer que coisa? Pergunto: se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem conhecia o bem, sim ou não? Sim. Qual foi a única verdade que o diabo disse para o homem? Você vai conhecer o mal. Agora eu pergunto para vocês: o mal é legal? Quantos de vocês já tiveram dor de ouvido? Já tiveram? Dores de ouvido? Dores de barriga? Misericórdia. Mulheres, quantos de vocês gostaram das dores de parto? São legais? Misericórdia. Quando minha mulher estava com as dores de parto, ela disse para mim assim: eu gostaria de conhecer a Eva, vou dar uma coça nela, porque por culpa dela a gente está sofrendo as dores de parto. Agora, volte para aqui. Qual foi a atitude de Deus após que o pecado entrou no jardim do Éden? O que diz a Bíblia aí? Deus chamou ao homem e lhe perguntou: que coisa? Onde estás? Deus toma a iniciativa. Deus está correndo atrás de nós. Você veio nesta igreja hoje, o Espírito Santo convidou, e Deus está perguntando: onde você está? Qual é sua condição? Eu estou correndo atrás de você. Por quê? Porque Ele é o legislador. Diz aqui a Bíblia que o Senhor é que coisa? Nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Não ouço vocês, como termina esse verso? Ele nos salvará. Querido, querida, não há outra pessoa que possa nos salvar. Deus nos criou. Ele esteve disposto a pagar o preço do resgate. Jesus pagou o preço com seu sangue. E Ele disse: olhe, eu sou o Senhor, eu sou o juiz, eu sou o legislador, eu sou o rei, eu vou te salvar. Amém? Mas Ele disse mais ainda: acho que travamos aqui, pode dar um clique aí? Misericórdia. Ok. A lei de Deus é o fundamento do seu governo. A tua justiça, diz a Bíblia, leia comigo aqui, é justiça eterna. E a tua lei é a própria verdade. Olha a ironia. Os irmãos evangélicos, a maioria deles estão em contra de quê? Em contra da lei. Se você está em contra da lei, está em contra de quê? Da verdade. Porque a Bíblia diz que a lei é a própria verdade. Mas a Bíblia diz mais ainda.
a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, e nos mandou pregar ao povo e testificar que coisa? Que Ele é quem foi constituído, por quem? Deus, juiz de vivos e de mortos. Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, uma obediência fiel a Cristo pode ser obtida somente porque pela graça de Cristo. Qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou que coisa? Não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser que coisa? Transgressor da lei. E aqui a Bíblia diz assim: falai de tal maneira e procedei como aqueles que han de ser julgados. Por quê? A lei dos 10 mandamentos é para atrapalhar a vida da gente ou para abençoar nossa vida? É para nos abençoar. A essência da lei é o amor. Amados, disse João, amemo-nos uns a outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E todo aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não há um amor maior do que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós e de vocês. Seu Filho unigênito ao mundo, para quê? Para vivermos por meio dele. Por isso João apresentou a Jesus e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos a pular para o seguinte tema, porque o seguinte tema tem a ver com quê? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, verso número 8. O pecado impediu que o homem olhasse a Deus face a face, mas agora Deus vai usar o tema do santuário e Ele vai entrar em relação conosco, e Ele vai mostrar que seu desejo é se encontrar com quem? Com seus filhos. Então, rapidinho aqui, nós vamos a observar e vamos saber que coisa. Deus disse assim em Êxodo capítulo 25, verso número 8, disse o quê? Me farão um santuário. Para quê? Quantos gostaríamos que Jesus, que criou o céu e a terra, venha morar conosco? Quantos gostaríamos? Muito bom. Deus disse: eu quero viver com vocês. Qual é o teu bairro? Em que bairro você vive? Aí Deus disse: cara, eu vou morar no teu bairro. Tá bom? Na época as pessoas viviam em quem? Em tenda. Então Deus disse: vou colocar minha tenda. Façam um santuário para mim, que eu vou morar juntamente com vocês. Mesmo que o homem havia caído em pecado, era de muito valor à vista do céu que Deus deu seu Filho para buscá-lo e restaurá-lo ao favor divino, e junto com este presente lhe proporcionou que coisa? Os ilimitados recursos da onipotência. Amém? Algumas questões que nós precisamos entender. Qual foi a atitude de Deus depois que o pecado entrou no Éden? Chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Há evidência bíblica do desejo de Deus estar perto de seus filhos, ainda que eles estejam afetados pelo pecado? Sim ou não? Claro, aqui está, Gênesis capítulo 5, verso 22 a 24, diz: andou Enoque com Deus e já não era, por quê? Aonde está Enoque? Aonde? Onde mora o Senhor? Onde mora Deus? No terceiro céu. Para onde foi Elias? A Bíblia diz que Elias foi levado num carro de fogo. Moisés foi ressuscitado, foi levantado
da morte, logo de morrer, ele foi levantado. Se apareceu juntamente com Elias no monte da transfiguração. Eles estão na presença de Deus. Que foi que causou a separação entre Deus e homem? Então nós podemos ler aqui no livro de Isaías 59:2. O que diz aí? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Número 4. Como acompanhou o Senhor a Israel depois que ele deixou Egito? O Senhor, diz o texto bíblico, ia como? Adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo. Para quê? Para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Quantos já caminharam de dia e de noite? É legal? Caminhar de dia e de noite é legal? Aqui é um milagre. Qual é o milagre? Quando Deus caminha conosco, Ele renova nossas forças. Amém? 5. Rapidinho, vamos já fechar nosso tema agora. Qual foi a razão que Deus ordenara a Moisés para construir o santuário? Me farão que coisa? Um santuário para quê? Eu possa habitar no meio deles. Número 6. Como manifestou o Senhor sua presença no santuário? Capítulo 40, verso 34 a 38 diz: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia que coisa? Fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Por que de dia nuvem e de noite fogo? Alguém já passou pelo deserto? Como é o deserto de dia? Quente. Eu estive visitando Jerusalém e fomos para a depressão do Mar Morto, a umas covas chamadas as covas de Qumran. Eu saí do ônibus e caminhei até as covas de Qumran. Para vocês terem ideia, eu fiquei assado. Sabem por quê? Porque era verão, estava 50 graus. E eu disse: misericórdia. Conheci, mas voltei todo assado para o hotel. Aí Deus fez o que com o povo de Israel? Ar condicionado. Por que muitos vêm na central? É legal, ar condicionado. Eu não sei por que vocês ficaram lá. Está mais fresquinho lá? Lá atrás está mais fresquinho? Ou aqui na frente está muito frio? Como é? Misericórdia. Vamos desligar um ar para que não morram de frio. Mas e à noite? Como é o deserto à noite? Se é 50 graus de dia, à noite é o contrário. A temperatura desce, sobe zero. Eu já fui lá. 3 horas da manhã fizemos a caminhada para subir no Monte Carmelo, para olhar a saída do sol. Sabem como vai o pessoal? Todo arroupado, cheio de agasalho, porque faz frio. Aí Deus
fez esse trabalho. Quais são as duas extremidades da presença de Deus? Olha aqui. São mulheres. Aqui eu tenho uma pergunta para fazer. Você já se sentiu abatido e contrito? Quantos? Levantem a mão. Aí você pensa assim: Deus tem me abandonado, coitado de mim, estou sofrendo, estou passando por estes problemas. O que diz a Bíblia? Você está só? Não. Deus habita no alto e santo lugar. Mas o que diz aqui? Todos juntos. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Deus quer colocar um cântico na tua boca. Deus quer sacar-te do poço da desesperação. Quer colocar na tua boca um cântico novo. Que tu louves e você diga: eu não estou só. Estou passando por problemas. Senhor, não consigo perceber, não consigo ver a tua presença na minha vida. Mas obrigado porque tu estás comigo. Por isso o salmista escreveu: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Como Jesus garantiu a seus discípulos a continuidade da sua presença? Eu rogarei ao Pai. Amém? Que promessa de Jesus nunca perderá eficácia? Vamos a ler todos juntos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E para refletir, pense por um momento sobre todas as mudanças positivas que ocorrem em sua vida, se você recuperar o sentido da presença de Deus. Olhe para quem está do seu lado agora e diga para ele o seguinte: você não está só. Segunda coisa que você vai dizer para quem está: cadê teu amigo? Bora lá. Claro, está sozinho, cara aí. Bora. Amém? Segunda coisa, ouça e diga para quem está próximo de você: se Deus está contigo, grandes coisas vão acontecer na tua vida. Você acredita? Sim ou não? Amém. Você está disposto a deixar que o Senhor entre em seu coração? Sim ou não? Segundo, quais são as mudanças que você deve fazer para tornar isso uma realidade? Quantos de nós queremos procurar ao Senhor todo dia? Vamos a estudar a palavra do Senhor em nossa casa, vamos abrir nossa Bíblia, vamos a invocar seu nome, vamos a procurar a presença de Deus. Quantos queremos fazer isso em nossa vida? Posso ver sua mão? Então nós podemos ter certeza que Deus vai fazer a diferença em nossa vida. Valeu a pena ter vindo a primeira noite sobre o santuário? Sim ou não? Quantos queremos vir domingo que vem? Domingo que vem não será tão extenso, vai ser bem simples, ok? Chegue cedo, porque se você não chega cedo, se você chegar tarde, você vai perder a lição número 2 do santuário, e você não pode, correto? Muito bom. Vamos a louvar ao Senhor e vamos agradecer. Hino 501, o hino que nós vamos